Essa terceira habilidade é a que pode fazer toda a diferença, ser o que vai te levar para outro nível, que é a visão artística, porque você pode escrever muito bem, dominar todas as técnicas, ler e analisar texto com muita facilidade, mas se sua história não tiver o que chamam de alma, provavelmente a história não vai chegar muito longe. E isso é algo muito subjetivo, não tem uma verdade absoluta ou um caminho mais certo que outro. Nós estamos falando de literatura, e literatura é arte, e a boa arte vai além. E não estou me referindo a ser complexo, me refiro a ter um diferencial, uma visão que só o autor poderia trazer, e por isso se torna único. E essa alma seria essa parte da própria essência que o autor coloca em sua obra. Mas para entender melhor sobre isso, precisamos refletir sobre o que é arte. E vou tentar ser objetivo nessa explicação. Sei que existem algumas definições diferentes do que seria arte, mas eu tenho a minha e faz sentido para mim, e explica bem o que é arte na minha opinião. Arte é algo que mudamos o sentido ou função original de algo com o objetivo de transmitir algo. Vou explicar com exemplos para facilitar. Um texto jornalístico não é arte, mesmo algumas vezes narrando uma história. Um acontecimento não torna literatura, porque o texto está sendo usado na função original que é transmitir a informação. Nesse caso, as palavras significam o que está escrito, está informando o que deseja informar de forma lógica, em uma sequência que faz sentido. Já a literatura não é apenas informação em uma ordem cronológica. O texto nem sempre quer dizer o que está escrito. As informações nem sempre ficam claras. Os acontecimentos vão muito além das palavras usadas no texto. O texto é usado para transmitir informações além do que está escrito. Quando um personagem sorri, mesmo dentro de um contexto que claramente a deixaria triste, mudamos o sentido e função original da palavra sorrir, ou alegria, ou tristeza. Não é apenas um sorriso. Dependendo do contexto, pode transmitir outras informações. Outro exemplo para ficar mais claro. Se você pegar uma tinta azul e pintar uma parede, não vai ser arte, porque a função original da tinta azul é pintar de azul. Mas se você usar essa tinta azul para pintar um mar, deixa de ser apenas uma parede pintada de azul e ganha outro significado. E podemos aprofundar nesse novo sentido se essa pintura for um mar agitado, por exemplo. O pintor pode transmitir a ideia de confusão, de sentimentos mais caóticos, e podemos aprofundar mais. Se no meio desse mar agitado tiver um pequeno barco, e nesse pequeno barco tiver um pescador com uma expressão serena, o barco quase virando, mas ele está calmo. Isso pode transmitir o sentimento que mesmo com os problemas, o caos, o equilíbrio emocional é importante, até mesmo porque nunca vi desespero resolver problema. Não é apenas tinta, existe algo além. E veja que não é apenas uma questão de ser belo ou não, a questão é ser algo além. E nisso podemos entender que não é qualquer barulho que é considerado música, nem qualquer movimento que é considerado dança. Cada tipo de arte tem suas particularidades e seus critérios para poder se enquadrar nela. Não vou me aprofundar nos outros tipos de artes aqui. Onde quero chegar é, se você apenas narrar que seu personagem fez tal coisa, sem ir além de apenas informações objetivas e sequenciadas, seria arte. Isso não é um julgamento, e sim um convite para tentar fazer a sua história ir além de apenas ser um conjunto de palavras organizadas com técnicas de escrita. Esse convite é para fazer o seu livro ganhar um valor artístico, ser literatura no melhor sentido que essa palavra possa ter. E isso não é sobre ser complexo ou não. O Pequeno Príncipe é um bom exemplo disso. É um livro simples, tem suas profundidades, mas mesmo assim é fácil de compreender onde ele quer chegar. Mas não é só um menino que veio de um asteroide, que conhece um piloto de avião. Sem contar que você pode interpretar o livro todo como uma alucinação desse piloto. O texto vai além de apenas informações objetivas. Não é apenas um bom texto, bem escrito, bonito, divertido. No caso do Pequeno Príncipe, ele tem simbolismos e alegorias. Mas esse ir além não precisa ser através dessas representações. Pode ser uma informação mais direta. E ser como no exemplo que falei sobre a personagem que sorri mesmo estando triste, talvez para animar um irmão mais novo no meio de um grande problema. Você pode entender como subtexto, como representações, simbolismos, alegorias, entre outras formas de ir além da função básica do idioma, que é compreender e ser compreendido. Mas um texto literário tem suas particularidades e é bom usarmos isso a nosso favor. Uma das principais características da literatura é o uso estético da linguagem. Os poemas são bons exemplos disso, mas romances, contos ou outros gêneros narrativos também precisam usar bem a estética da linguagem. Como você constrói esse parágrafo pode definir o sentido que você quer transmitir à cena. Em uma cena de terror, você pode optar por descrever uma morte terrível da mãe de uma menina sobre a perspectiva dessa menina, que poderia estar escondida no armário. Toda a construção seria diferente e provavelmente vai ganhar muito mais impacto emocional, mesmo que por causa disso abra mão de descrever os detalhes, porque é a perspectiva da menina. Ela poderia fechar os olhos e apenas escutar o terror. E a meu ver, nesse contexto, seria muito mais impactante que apenas descrever com detalhes o que está acontecendo, mesmo que nos dois casos sejam narradores oniscientes. Seriam dois tipos de cenas bem diferentes em termos de narrativa, e são essas escolhas que podem fazer seu livro ir muito além. Às vezes pode ser através dessa mudança de perspectiva, outras vezes sobre como vai passar a informação, ou o que vai escrever, ou o que vai omitir, entre outras possibilidades. Mas talvez você pense que isso é muito difícil de fazer, e você só quer escrever seu livro e colocar cenas de ação que achar legais, ou os
romances, e está bem com isso. Tudo bem, nada que estou falando aqui é algo obrigatório, por isso que é um convite de ir além de ser apenas um texto. Talvez você esteja se perguntando, tá, beleza, mas como faço isso? É uma boa pergunta e não existe uma única resposta. Por isso, essa aula é um complemento das outras. Sem as técnicas e sem a capacidade de analisar um texto, as suas possibilidades vão ser bem menores. Essa leitura e a prática da escrita é que vão ampliar seus horizontes. Quando assistimos filmes que têm cenas diferenciadas, com bons usos de sons e cores, como coreografias de lutas bem feitas, com uma sensibilidade musical fora da curva, você consegue entender melhor o quanto filmes podem ir além quando um diretor se esforça para fazer algo diferenciado. E assistindo muitos filmes assim, provavelmente você vai ter um leque de possibilidades para fazer algo diferenciado, caso um dia você faça um filme e tenha os recursos necessários para executar suas ideias. E nesse mesmo sentido, a literatura tem suas particularidades e muitos autores que fizeram obras memoráveis, que muitas delas chamamos de clássicos, onde usam as palavras muitas vezes de forma que nenhum outro tinha pensado, ressignificando termos e possibilidades. Entende a importância de ampliar seu repertório literário? E digo mais, outros tipos de arte também podem ampliar seus horizontes, como os filmes, animes, o teatro, óperas, pinturas, etc. Podem acrescentar sim, e vai trazer inspirações e até mesmo adaptações de elementos desse formato para seu texto, que pode deixá-lo bem interessante. Mas ler o tipo de arte base da qual você está fazendo, ou seja, ler livros literários, vai ajudar ainda mais. E não é tudo. Todo tipo de conhecimento pode ser útil para um autor. Às vezes pode aparecer algo inútil, ou até mesmo errado, mas pode servir para nortear a motivação de um vilão, por exemplo. E a história fala sobre o quanto esse tipo de ideia é errada. Tem coisas que você observou como trejeito de pessoas que você conhece, que podem se tornar características únicas de um de seus personagens. As informações podem acrescentar muito à sua obra. Estar atento a esses detalhes é sem dúvida o que torna um escritor diferenciado, porque escrever bem é até fácil, só estudar e praticar. Ler bem também é só praticar lendo bons livros. Mas essa visão artística não é tão simples de ser aprimorada. Ela está diretamente ligada ao repertório cultural da pessoa, sua visão de mundo, experiências, convicções, crenças, entre outras coisas. Além da prática, é necessário entender onde quer chegar, o que quer transmitir e pensar na melhor forma de passar isso para o leitor. E não é da noite para o dia que você vai conseguir isso. Vai ser necessário ter paciência. E realmente não é bom ter pressa. Querer apressar as coisas para publicar um livro. É muito importante você planejar bem o livro, escrever da melhor forma que conseguir e polir pelo tempo que for necessário. Existe uma forma simples de você entender como fazer todo esse processo da ideia até a finalização do livro, porque escrever tem suas camadas de profundidades, como falei nesse vídeo, mas sua base é simples de entender. Não precisamos complicar mais do que o necessário. A evolução dos detalhes precisa acontecer com o tempo, e ela vai vir quando dominar o básico, e os elementos fundamentais que fazem parte de um bom livro. Esse é o objetivo do meu curso, Escreva Seu Livro na Prática. A ideia é simplificar o processo para poder se aprofundar nas possibilidades. Dominando a capacidade de organizar e estruturar uma ideia vai ajudar muito a você ir além, pensar em formas de deixar tudo muito mais interessante. A mesma coisa serve para o domínio das descrições. Você vai conseguir ampliar as possibilidades, descrevendo não apenas bem, mas mostrando aquilo que realmente quer mostrar, transmitindo a mensagem, o sentimento que quer passar, e eu posso te ajudar nisso. O curso tem a proposta de ser prático, mostrando a construção de uma história de exemplo e passando por todos esses pontos essenciais para deixar uma trama melhor. Clique no link na descrição e venha conhecer melhor o curso. E realmente espero que possa te ajudar nessa jornada que é ser um escritor.